Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção: Edésio Petterle. Trabalhos técnicos: Magno Nogueira. Olá, ouvinte da Rádio FMZ, bom dia! Estamos no ar com mais um programa Conexão. Bom dia você que está em casa, ou no seu expediente de trabalho, ou você ainda que está na BR-262, percorrendo a nossa região serrana, ou nas diversas rodovias que cortam aqui as montanhas capixabas. Sejam todos vocês bem-vindos a mais um programa Conexão. No próximo dia 16 de março, haverá a posse dos membros da Academia de Letras e Arte de Venda Nova do Imigrante, a Alavene. Isso mesmo, hoje Venda Nova conta com uma academia que reúne escritores, artesãos, artistas, músicos e pessoas ligadas à cultura. É uma entidade sem fins lucrativos, organizada e atuante no propósito de reunir promotores da cultura e desenvolver atividades junto à sociedade. No próximo sábado, então, cerca de 20 acadêmicos tomarão posse e assim irão compor a primeira formação dessa academia. A posse será no Centro Cultural e Turístico Máximo Zandonade, às 19 horas. Para falar mais sobre esse evento e também sobre a academia em si, nós recebemos aqui duas escritoras, a Irene Petterle Brioski, que é a presidente da Alavene, e a Isabel Liana Bastos, que é secretária da Alavene. Irene, seja muito bem-vinda ao programa Conexão. Bom dia, Edésio. Estou aqui para agradecer a oportunidade, para poder falar um pouco da academia, para o povo de Venda Nova do Imigrante ter conhecimento de uma parte do que está acontecendo aqui na nossa cidade. Isabel, da mesma forma, seja bem-vinda à Rádio FMZ. Bom dia, obrigada. Eu também agradeço a oportunidade da gente estar aqui divulgando a nossa academia. Antes de iniciarmos nossa conversa, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre a Academia de Letras e Arte de Venda Nova do Imigrante. É rapidinho, a gente volta já. Conexão. Apresentação: Edésio Petterle. Você está ouvindo Conexão. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje vamos falar sobre a Academia de Letras e Artes de Venda Nova do Imigrante, a Alavene. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui as escritoras Irene Petterle Brioski, que é a presidente da Alavene, e Isabel Liana Bastos, que é a secretária da entidade. Irene, antes de nós começarmos a falar sobre a academia propriamente dito, vamos falar um pouquinho sobre a Irene escritora. Como que foi o início da sua produção literária? Como que tudo isso começou? Bem, Edésio, desde o começo, eu sempre tive paixão por leitura. Na época que eu nasci, em 1958, a gente possuía poucos livros. Então a gente pedia muito emprestado, livros, revistas e dos mais diversos tipos de leitura. E a cada página virada me transportava para aquele universo dos sentimentos mais variados, imaginando como um escritor transformava um simples alfabeto em histórias tão fantásticas. Aquelas escritas tinham um efeito transformador em mim. Após alguns concursos públicos, acabei tendo êxito no cargo de papiloscopista, hoje a nomenclatura de perito oficial criminal, que me levaram a conhecer o dia a dia de uma unidade policial. Os acontecimentos e surpresas que ocorriam no dia a dia no interior de uma delegacia era de adrenalina pura. Acompanhava com emoção cada fato acontecido diariamente, que acabaram em anotações, que foram se acumulando em pedaços de papéis guardados numa pasta e outros na memória. Guardava, escrevia, rasgava, achando que aquilo não ia dar em nada. Na minha vida corrida entre família e profissão, não sobrava tempo para colocar no papel minhas memórias. Uma força maior me impulsionava. Assim, a vontade de escrever um livro sempre voltava, nem que fosse para a família, que acabou ficando para depois da aposentadoria. Queria mesmo era deixar um pouco de mim depois da minha vida terrena, para a família, netos, parentes e amigos.
Assim surgiu Quatro Cantos, com o subtítulo Ainda Não Contei Tudo, publicado em 2021, que condiz bem com a realidade que vivia. Quatro Cantos, para quem não leu, é um livro de crônicas de causos de polícia, como se fosse um diário de delegacia. Como precisava contar mais, surgiu a ideia de escrever um segundo livro, que hoje se encontra na editora, que leva o título Revela Ações, e contando os quatro cantos. Um apanhado dos melhores momentos vivenciado nos meus quase 36 anos de trabalho dentro da instituição policial. Na primeira parte, conto meus melhores momentos dentro da chefatura da Polícia Civil, na Reta da Penha. Na segunda parte, conto o sistema bruto dos plantões tirado dentro do Departamento de Polícia Judiciária de Cachoeiro de Itapemirim. E, finalmente, meus melhores momentos como policial em Venda Nova do Imigrante. Este livro está previsto para ser publicado no mês de maio, ou no mais tardar, início de junho, no 21º Congresso Brasileiro de Poetas e Trovadores, organizado pelo escritor, poeta e trovador Clério José Borges Santana, bem como uma antologia que faço parte com uma publicação. Eu consegui ler um pouco do seu primeiro livro, Quatro Cantos, né? Para as pessoas terem uma ideia de como é o segundo, porque vai seguir na mesma linha, né? Vai seguir a mesma linha, com mais emoção. Isso, com mais emoção. Porque eu lembro, Irene, que numa das histórias você contou que nesses casos de polícia, vocês querendo capturar um bandido, você fingiu que era uma mulher interessada nele e esperaram eles na fazenda do estado, não foi isso? Fala um pouquinho como é que foi esse caso. Esse caso foi muito interessante. É o tal do meu Romeu, né? Tinha um senhor, né, muito vistoso, que morava ali para as bandas de Guarapari, Santa Mônica, que ele vivia dando tombo, né, nas mulheradas aqui da região serrana, entre outros lugares do estado. Aí, para a gente poder segurar ele, como eu disse, atrás das grades, foi preciso simular, comprar um chip, né, simular que uma das vítimas fosse uma namorada dele, interessada em namorar. E os dois ficaram conversando por muito e muito tempo, porém a orientação que o policial deu para essa vítima, namorada, era que ela não podia se encontrar com ele, não podia interagir com ele e nem ter nada com ele. Aliás, ele podia só conversar por telefone. E no dia do encontro, quem ficou responsável de ir fui eu, porque a vítima ficou com medo de represália, então ela não foi. Aí Jorge me colocou nessa fita. Aí segui eu para a Fazenda do Estado num dia chuvoso, de botas vermelhas, com a roupa toda chiquitosa. Jesus amado, a viatura me largou antes de um lamaçal. Fui atravessar aquele lamaçal que quase sujou minha roupa toda. E quando eu cheguei na rodoviária da Fazenda do Estado, estava lá o coroa todo estiloso, perfumado, penteado. Achando que ia dar mais um golpe. Isso. Aí, quando ele chegou pertinho de mim, tipo assim, você é a Joana? E eu, antes de responder, os policiais já quase viraram ele pelo avesso. E ele, surpreso, você me enganou. Já deu para ter uma ideia, Irene, de como são suas histórias, para os próprios ouvintes conhecerem, né, o seu estilo de escrita, as histórias do livro Quatro Cantos e também do próximo que vai ser lançado em breve. E você, Isabel, como que surgiu a Isabel escritora? Você se inspirou em alguém? Como que tudo isso começou? Desde criança, né? Eu sempre gostei muito de ler também. E desde menina na escola, o meu recreio era na biblioteca, lendo histórias, aventuras, eu devassava aquelas coleções todas. Depois, com a mudança da minha família para Belém, eu perdi o convívio com todos os meus laços afetivos daqui, né? Então eu sofri bastante. Para extravasar essa dor, eu chorava todo dia e escrevia. E aí eu comecei a fazer um diário. Depois, escrevia algum tema,
E aí, no ensino médio, eu tinha literatura, né? Estudava literatura, então eu adorei estudar literatura. E aí tinha 2 professores que, de certa forma, me incentivaram. A professora Pedrina e o professor Isaac. Eles declamavam poesia e eu tinha o costume de mostrar o meu caderno para eles. E aí o professor Isaac até fez um versinho, assim... lendo e relendo seus textos em delicado papel, uma ideia logo vem. Faça versos, Isabel. Então eu adorei aquilo e comecei realmente a tentar. E aí começaram a vir as poesias, né? Aí o tempo passou, eu me formei em pedagogia, me casei, né? E já não escrevia muito, porque não sobrava tempo. Quando eu estava grávida do meu 3º filho, eu passei muito mal. Aí eu achei que não fosse sobreviver. Era sério mesmo, eu não conseguia levantar da cama, né? Tinha pressão baixa, um monte de problema. E aí eu fiquei imaginando, né, que os meus outros 2 filhinhos, um de 2 anos, um de 1 ano, não me conheceriam se eu morresse, entendeu? E ainda tinha o agravante que a minha mãe faleceu com 32 anos. E eu estava quase para completar com 32. Então eu ficava, né, impressionada com essa questão também. E aí eu pensei, meu Deus, os meus filhos não vão saber de mim, não vão, né, se lembrar. Então eu tive vontade, essa foi uma dor muito incrível, eu me senti assim, desconhecida pelos meus filhos, né? E aí eu resolvi escrever o livro. Aí comecei a juntar tudo aquilo que eu já tinha escrito, né, e completar alguma coisa a mais e tudo. Comecei realmente a escrever. Aí eu sobrevivi, né? Aí eu parei o livro, porque também com 3 filhos pequenininhos, 1 ano de diferença e pouco de cada um. Eu só voltei a escrever mais tarde, já aqui em Venda Nova, né, nas tardes de domingo, que não tinha o que fazer, eu escrevia um pouco. E aí fui escrevendo, terminei o livro, e em 2021 eu fui publicar o livro, né? O título é Retalhos de Memória, Um Ser Muitas Vidas. Ele é autobiográfico e eu uso o pseudônimo Beatriz Alvorini. Isabel, você citou do seu livro Retalhos de Memórias, né? Que já está pronto, já foi publicado, tudo certinho. Mas tem alguma obra ainda aí no forno? Saindo? Fala pra gente o que vai vir agora. Tem sim. Essa minha obra é um livro infantil que eu estou escrevendo, né? É uma fábula onde há aventura, há descobertas, né? E é um conteúdo que serve para ser trabalhado nas escolas, porque integra diversas disciplinas como geografia, português, ecologia, meio ambiente, folclore, né? E sempre traz uma mensagem positiva, que vai fazer as crianças se identificarem com os personagens. Eu estou escrevendo inspirada nos meus netos. E já tem alguma previsão de lançamento? Olha, eu estou terminando ainda, mas já estou assim procurando contactar editoras, né? Estou nessa fase. Ainda não tenho certeza de quando sairá, mas eu gostaria muito que ele conseguisse ser lançado no Congresso em junho, mas não sei se vai dar tempo. Caso não for lançado no Congresso, a gente faz um evento de lançamento, né? Dessa vez, porque da primeira vez eu não fiz, porque eu usei pseudônimo, então não fazia sentido eu, né, expor. Mas agora eu posso fazer isso, sim, com certeza. E esse vai ser assinado por Isabel Liana Bastos. Maravilha. Muito bem, Irene, muito bem, Isabel. Agora que nós já fizemos um panorama da produção literária de vocês, agora vamos entrar propriamente dito no nosso assunto, que é a Academia de Letras e Artes de Venda Nova do Imigrante. Irene, como surgiu a ideia da criação dessa academia aqui em Venda Nova? Edésio, antes de falar como surgiu a Academia de Letras e Artes de Venda Nova do Imigrante, gostaria de enfatizar que tínhamos o sonho de criá-la em nosso município. Eu e Isabel chegamos a fazer um movimento que não foi à frente. Na manhã de 25 de julho, aceitamos convite da vereadora Dé para comparecer na tarde deste mesmo dia na Câmara de Vereadores, a fim de nos juntarmos a alguns escritores que se encontravam no município, visitando escolas, instituição, fazendo contato e se alinhando com autoridades locais, e alguns segmentos culturais com a finalidade de trazer para o município
o 21º Congresso de Poetas e Trovadores para a Venda Nova do Imigrante, nas pessoas de Clério, José Borges Santana e sua esposa Zenaide, assim como Diomedes Maria Calimã Berger e Aldir Calimã. Coincidentemente, no Dia Nacional do Escritor, que foi 25 de julho, fundamos a Academia de Letras e Artes de Venda Nova do Imigrante, para a qual fui honrada com a presidência. Desde então, dentro de poucos meses, conseguimos nos organizar e realizamos esse sonho. Hoje temos mais de 20 pessoas se preparando para tomar posse no próximo dia 16 de março, às 19 horas, no Centro Cultural. Entre esses acadêmicos que tomarão posse, temos a honra de ter como membro o jornalista e mediador nas entrevistas do programa Conexão, que vai ao ar aos sábados e domingo, o Edésio Peterli Júnior, que ocupa a cadeira de número 13, e está nos honrando com essa entrevista para contarmos um pouco sobre a Academia de Letras e Artes de Venda Nova do Imigrante, Alavene, ao povo vendanovense e a todo o estado. Irene, obrigado aí pela menção. Eu não esperava que você fosse falar isso aqui na entrevista, mas sim, né? Fazemos parte desse grupo da academia que vai tomar posse sábado, ao qual eu fico muito honrado em fazer parte também. Agora a gente vai dar uma pausa no nosso programa, vamos fazer um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Conexão. Conexão. Apresentação Edésio Peterli. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e o nosso assunto hoje é sobre a Academia de Letras e Artes de Venda Nova do Imigrante, a Alavene. E para falar sobre isso, nós recebemos aqui a presidente da entidade, que é Irene Peterli Brioski, e também a secretária da academia, que é Isabel Uliana Bastos. Isabel, como foi o processo de criação da academia? Como que tudo começou? Como que tudo se deu? Na verdade, eu publiquei o meu livro em 2021 procurando sozinha uma editora num universo absolutamente desconhecido. Eu não conhecia outros escritores em Venda Nova. Uma tia me falou da Irene, mas eu só a conhecia de vista. Com o tempo, então, começamos a nos falar. Aí trocávamos impressões e externamos nosso desejo de ter uma academia de letras em Venda Nova do Imigrante, com o primeiro objetivo de reunir pessoas para discutir assuntos afins. Cada uma recorria a quem achava que poderia ajudar, mas nós não víamos como viabilizar isso. Até que, aceitando o convite da DE, como a Irene falou, nós encontramos lá o escritor Clério, né, que rapidamente deu um jeito de criar, fez uma assembleia com aquelas poucas pessoas que estavam ali, a Carla, a Calimã, a Dé, a Diomedes, né, e nós, e pronto, pegou mais algumas outras pessoas ali da Câmara e fundou a academia, para que a gente, fez o início, né, com a ata do início, para que a gente então viesse a buscar novos membros, né, e assim foi criada, de repente, no susto, foi assim. Isabel, para a criação da academia, para o registro dela, há alguma burocracia específica ou é o mesmo processo de quando que se cria uma associação? Como é que funciona essa parte legal, essa parte burocrática? Na verdade, tem muitas partes assim burocráticas, né? E aí nisso o escritor Clério nos orientou em tudo. Então a gente teve que registrar, fazer a ata, né? Ele nos ajudou, a ata de fundação, porque tem todo um protocolo. Aí tivemos que fazer o estatuto, ele nos forneceu mais ou menos as diretrizes, a gente, né, foi atualizando aquele modelo para a nossa realidade, né? Então foi um trabalho bem burocrático no começo e levamos para o cartório, né? Também o cartório, o senhor Ângelo nos orientou também, enfim, a gente viabilizou em pouco tempo essa parte burocrática. E saímos à procura de outros membros, né? Pessoas que a gente sabia que estava ligada com a arte e a gente fazia a proposta e cada um preenchia a sua ficha de inscrição e foi assim. E hoje estamos com 24 membros entre os
os efetivos e os correspondentes. Correspondente, então, seria aquele membro da academia que ele não tem um endereço fixo no município que é sede da academia, certo? Seria isso? O correspondente é o que mora noutra cidade. E temos, às vezes, um membro correspondente fica, mesmo que more na cidade, porque não tem a vaga livre, ele entra como correspondente para depois passar a ser efetivo. Nós temos um caso aqui assim, porque a gente era para ter 20 membros e no final estávamos com 24. Então eu coloquei o último que entrou como correspondente. Na primeira oportunidade ele passará a ser efetivo. Isabel, a academia ela tem um patrono, não é? É aquela pessoa que se faz uma homenagem, que se dedica à memória, né? E a Academia de Venda Nova, o seu patrono é Benjamin Falquetto. Queria saber por que da escolha do nome do senhor Benjamin Falquetto para ser o patrono da Alavene. Porque o seu Benjamin, ele foi uma pessoa que muito contribuiu na cidade, né? E eu, particularmente, escolhi o seu Benjamin também. E fomos de 9 pessoas, 4 escolhemos o seu Benjamin sem um saber do outro, né? E eu tinha conhecido o seu Benjamin, né? Quando eu cantei uma época no coral aqui, eu conheci o seu Benjamin e gostei muito. Ele é uma pessoa muito doce, muito amiga, enfim. E eu sabia da grande contribuição dele para a cidade, né? Fez o hino de Venda Nova, que é lindo. E então eu escolhi, mas aí na hora a gente abriu mão, nós 4 que havíamos escolhido, para que ele tivesse uma honra maior de ser patrono, ao invés de um membro individualmente, os 4 abriram mão para que ele fosse o membro patrono da academia. E eu acho assim que nada mais justo do que essa homenagem, né? A esse que foi assim um líder da nossa cidade, né? Um líder aqui cultural, espiritual, político também, né? Foi prefeito aqui do município, enquanto na época que éramos de Conceição. E você falou do hino, né? Eu acho que um exemplo clássico da poesia do seu Benjamin é o hino de Venda Nova, que tem uma beleza enorme, né, Isabel? Muito lindo. E fora outras poesias, né? Que estão no livro dele, Tesouro Escondido, né? Muito lindas. Ele era um homem culto. Para dizer a verdade, eu escolhi também, que eu sou agora membro correspondente da CLAPT CTC, lá em Vitória, então eu escolhi também para ser meu patrono. Agora ele é meu patrono também lá, né? Então, é linda, ele tem uma facilidade, ele era um homem culto, né? Ele falava, ele tinha noções de latim, de grego, né? Ele era uma pessoa culta, ele fazia partituras, né? Foi maestro, foi ator, então ele é um artista, né? Então, nada melhor do que escolhê-lo, mas por essa veia artística, mas sabendo da importância dele como político também, como, né, fez o bem, muito bem para Venda Nova. A gente deve muita coisa a ele aqui em Venda Nova. E de uma forma geral, Isabel, o que faz uma academia de letras? O que ela se propõe? Quais são as possibilidades de ações? Como que funciona? Olha, a academia, ela é uma entidade, uma associação sem fins lucrativos, né, que congrega pessoas que fazem algum tipo de arte. Qualquer tipo de arte. Nós tivemos essa preocupação de colocar na nossa academia os mais variados artistas, né? Então, o objetivo é, primeiro, fazer com que as pessoas reunidas tenham mais força, né? Possam trocar ideias, trocar conhecimentos, né? E também, a gente, como associação, vai oferecer à cidade alguma atividade gratuita, né? Formação de jovens, no sentido da parte literária, por exemplo, cursos de teatro, coisas afins. Então, a gente ainda vai fazer esse cronograma de ações públicas a partir de julho, porque até julho a gente já está empenhado na posse. Depois nós temos o Congresso Brasileiro de Poetas Trovadores, que será no mês de junho, de 6 a 9. Então a gente também está muito empenhada. No mês de julho a gente tem o nosso aniversário da academia, de 1 ano, que a gente também já vai abrir inscrições para novos, né, acadêmicos que queiram se inscrever. Então tudo isso demanda muita preparação, muito tempo. A partir de julho, então, a gente vai, né, abrir o nosso cronograma para o próximo ano.
nosso ano começa no mês de julho. Isabel, e quem gostaria de participar dessa academia? Como que é o processo de ingresso? Quais são as etapas? Como é feita essa seleção para a pessoa fazer parte desse grupo? Olha, de acordo com o nosso estatuto, a gente vai abrir um edital, né, convidando os artistas que queiram se inscrever. E com antecedência, uma equipe, uma comissão, vai avaliar esses currículos. A gente vai pedir que eles façam a ficha de inscrição e anexe um currículo artístico. E uma comissão vai analisar esses currículos e aí eles serão comunicados, né, do seu ingresso, para que tomem posse no nosso aniversário, no dia 25 de julho, que faremos um jantar, e aí vai ter a posse dos novos, né, acadêmicos que vão ingressar, já completo, né, com pelerine e tudo, com ata de ingresso e tudo mais, registrado em cartório. Claro, né, Isabel, que quando chegar o momento desse edital ser publicado, será feita uma ampla divulgação, né, para que o maior número de pessoas tome ciência dessa abertura de vagas, dessa seleção, não é isso? Sim, a gente vai procurar divulgar o máximo possível, né? E também a gente vai direcionar também por alguns artistas que a gente conhece, que a gente gostaria de ter conosco, né? Vai divulgar, se ele quiser, a gente vai convidar, porque a gente fez assim, nessa primeira vez, né? Agora, convidando esses 24 pessoas, a gente foi até eles, convidou, procurou mobilizar, porque ninguém sabia, né? Era uma coisa assim muito escondida, digamos assim. Não que com a intenção de ser, mas ficou sem divulgação. Então agora, com a nossa posse, que a gente acredita que vai estar havendo uma divulgação maior, porque a gente convidou pessoas, né? Cada um convidou seus familiares, seus amigos, para que estejam lá. Então já é uma espécie de divulgação. Agora, com essa grande oportunidade que você também está nos dando, muitas pessoas vão tomar conhecimento, né, que existe academia, então a gente também vai direcionar para lá e certamente vamos divulgar aqui na Rádio FMZ, com certeza. Irene, você enquanto presidente da academia, gostaria de fazer algum agradecimento para alguma pessoa que ajudou nesse processo de criação, para quem contribuiu e que ainda está contribuindo? Agradeço aos que deram esse suporte para colocar a Venda Nova do Imigrante dentro da história. Queremos ser uma academia que construa seu próprio sonho, para que possamos acolher, buscar, valorizando a arte como um todo. Afinal, o que seria do homem sem a escrita, sem as contações de histórias, sem o poder de conhecimento passado adiante? Conexão. E assim chegamos ao final do programa Conexão. Quero agradecer a você ouvinte que esteve aqui sintonizado conosco e, claro, agradecer as nossas convidadas. E antes disso, relembrar que no próximo dia 16 de março, no próximo sábado, os membros da Academia de Letras e Arte de Venda Nova do Imigrante irão tomar posse, começando assim um novo e belo trabalho na cultura de Venda Nova do Imigrante. Isabel, Irene, muito obrigado pela participação de vocês aqui no programa Conexão. Edésio, obrigado pela oportunidade. É uma honra ter você na academia. É um prazer o suporte que você nos oferece nas assembleias que você participa. Muito bom ter você, tá? Foi uma escolha maravilhosa. Aproveito para desejar um feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres vendanovenses. Muito bem lembrado, Irene. Na sexta foi o Dia Internacional da Mulher. A gente parabeniza todas as mulheres que estão nos ouvindo, todas as mulheres do município, né, da região, enfim, todas as mulheres que nos ouvem e que nos acompanham. E também lembrar que no próximo final de semana nós teremos aqui um programa Conexão especial sobre o Dia da Mulher, beleza? Isabel, muito prazer em ter você aqui na Rádio FMZ. Muito obrigado. Obrigada. E eu também agradeço muito a oportunidade, né, de estar aqui divulgando. E é muito bom ter você e todos os outros membros. É muito gratificante estarmos juntos e construindo uma nova realidade, né, que com certeza vai deixar bons frutos aqui para a cidade. Muito obrigada. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.